Olá, dando sequência à nossa série de vídeos falando sobre liderança, continuamos com o nosso convidado muito especial, com o Yuri, trazendo então novos questionamentos para que a gente dê sequência a esse tema. Yuri, o que você traz hoje? Qual que seria a tua... O que a gente vai conversar hoje? Então, Kátia, nessa série a gente já falou sobre o que é liderança, papel de liderança, a caixa de ferramenta dos líderes e também os líderes de primeira viagem. O que eu queria conversar contigo hoje e trazer o que eu escuto muito de questionamento no mercado de trabalho é referente aos estilos de liderança. Nós temos líderes muito autoritários, alguns que são mais democráticos, uns que delegam muito, outros que delegam poucos. Existe um perfil único de liderança? Agora você fez essa pergunta. Essa pergunta é bem complexa, mas eu vou tentar assim resumi-la e dar um panorama geral. Eu percebo que não existe um estilo único de ser líder. Existe assim uma série de competências que o líder tem que ter, mas a dose dessas competências vai depender do contexto onde ele está. Tá? Então eu não acredito muito naquela questão assim, de definir e dizer que para você ser o líder ideal, você tem que seguir aquela dosagem, né? Ser isso, ser proativo, ser não sei o quê, porque com isso a gente padroniza muito. Certo. E a padronização, esse modelo único, faz com que você, enquanto pessoa, precise se moldar a um estilo. Eu percebo muito a liderança como algo situacional, em rede, algo mais complexo e que um estilo só não daria conta. É isso que eu ia te perguntar. Nos teus cursos, treinamentos, palestras que você faz, você fala desse conceito de liderança situacional. Como é que funciona isso? A liderança situacional, eu acho que ela dá conta assim, desse novo papel do líder, por quê? Porque ela olha muito a situação. Tá? O líder ele vai ter as competências, mas o líder vai olhar a situação. O que é a situação? É o contexto da organização, a cultura da organização, a maturidade dos seus liderados. Então ele vai utilizar, ele vai dosar esse estilo dele de acordo, ele vai equilibrar tudo isso de acordo com a situação. Vamos pegar um exemplo. Ele tem na equipe dele 10 líderes. Ele tem a Maria, o Pedro, o Lucas, tal. Ele não vai tratá-los do ponto de vista de gestão e de gestão de pessoas da mesma maneira. De repente, uma pessoa já é especialista, ele vai delegar mais, ele vai acompanhar com feedbacks, sei lá, a cada 15 dias, mensais. Uma outra pessoa está iniciando no processo, precisa de um acompanhamento, precisa do feedback diário. Então ele vai olhar muito para cada pessoa. E ele vai olhar também a maturidade da organização em relação ao processo de gestão. Então, de repente, ele está dentro de uma organização que já tem uma área da qualidade, tem um processo de governança corporativa, tem planejamento estratégico, e que vai pedir, então, um modelo mais participativo, um modelo mais integrado, decisões em comitê. Ou ao contrário, ele vai pegar uma organização mais engessada, um modelo mais, digamos assim, centralizador, hierárquico, onde as decisões não são tomadas em comitê, são tomadas talvez por uma alta administração. Então, tudo isso ele tem que olhar, porque não é a organização e as pessoas que vão se moldar ao estilo do líder. Sim. É o líder que vai ter que ter, né, aquele perfil de liderança, aquelas competências, mas vai olhar para todo esse contexto e daí vai, acho que se adaptar não seria a palavra adequada, ele vai agir. Aí você fala na questão também de ingredientes da liderança, que daí é a cultura, é a equipe, é a organização em si e os colaboradores. Seria, na verdade, esse estilo, ele vai estar muito alinhado a essas questões. Mas é claro que daí, não falando eu até não prefiro falar em perfil,
Mas existem 10 competências que são fundamentais no líder, né? Vou citar algumas: comunicação, administração de conflitos, tomada de decisão, foco em resultado, visão sistêmica, que são competências que vão comportamentais, tá? De atuação. Por exemplo, visão sistêmica. A visão sistêmica é que vai tirar o líder dessa caixa dele, de setor só, e vai fazer ele olhar a organização, concorrente, meio ambiente, esse macroambiente todo. Por isso, uma visão sistêmica. Certo. A comunicação vai estar em todo o processo, né? Como ele transmite informações, como ele recebe, como ele negocia, como ele toma decisão. Então, ele precisa ter clareza dessas 10 competências. Mas essas competências não querem dizer um perfil. E você vai utilizar essas competências também em dosagens diferentes, à medida de que, olhando esse contexto que a gente comentou, olhando o contexto da organização, equipe, cultura da empresa. E a organização em si. E daí, falando de cultura, tem muita gente que tem dúvida nessa questão de vou me tornar líder, mas aí como é que influencia a questão da cultura organizacional? Nossa, Yuri, ótima pergunta. Acho que vale a pena a gente comentar. Cultura, a gente pode dizer que é como se fosse a personalidade da empresa. Certo. Toda empresa tem a sua cultura. Queira ou não, ela existe. Quem forma essa personalidade da empresa? Geralmente é a alta diretoria, a alta administração. A cultura, ela imprime o modo de ser da organização e como que você vai ver isto. Como as pessoas falam, como as pessoas se vestem, como elas se comportam. Um local ótimo para você analisar a cultura é uma reunião. Lá você percebe como é que é o processo de tomar decisão, como que as pessoas se comunicam, como que elas agem após a reunião com aquele quadro de pendências. Então, a cultura da organização é o jeitão dela ser. Então, todo projeto que o líder for implantar, ele vai ter pontos facilitadores ou dificultadores, dependendo da cultura. Então, se ele é um líder que ele quer discutir, estar com as pessoas, mas a cultura da organização e os demais líderes agem de uma maneira um pouco mais distante, ele vai sentir um pouquinho essa diferença, à medida que ele começar a envolver a equipe. Porque talvez o restante da organização, os demais líderes, se comportem de uma maneira faça uma resistência a esse processo de mudança, porque é algo diferente da organização. E o diferente muitas vezes acaba incomodando. Então a cultura, ela precisa ser entendida pelo líder. Mesmo que ele esteja na organização ou que ele vá para aquela organização, de repente você veio, está trabalhando 1 ou 2 meses naquela organização. Tu precisa observar. A cultura, ela não está descrita num papel, no manual. É pela observação, é o dia a dia. Então, muitas vezes a gente olha, a melhor forma de entender a cultura, quando um novo colaborador entra, ele fica observando. Sim. Ele vai tomar um café, mas ele às vezes nem conversa muito. Ele olha, ele vê se ele pode fazer piada, se ele pode brincar, ele olha o jeito que as pessoas se vestem. E eu ia te perguntar exatamente isso. Você falou da cultura organizacional, de como se portam numa reunião, como se vestem, ou como conduzem, ou como se portam até no momento de um café, por exemplo. Enquanto líder, eu preciso conhecer todos os colaboradores? Quanto mais você conhecer, melhor. Mas pelo menos você precisa conhecer do ponto de vista de plano de carreira, o que aquele colaborador pretende e conhecer um pouquinho quais as grandes metas daquele colaborador, os objetivos dele. Conhecer até ele como pessoa. Porque como que tu vai planejar um desenvolvimento para ele se você não conhecer ele um pouco mais? Tu não precisa vasculhar a vida do colaborador, mas tem que ter tem que saber dosar, porque você, quando entra para o trabalho, você não se desliga do teu mundo pessoal. O ser humano é uma pessoa integral. Então não existe a Kátia profissional e a Kátia pessoal. O Yuri, antigamente separado. O Yuri pessoal e o Yuri profissional. Então você
leva algumas características tuas, do teu pessoal para o profissional. Então, o entendimento da cultura, ela é fundamental para o líder. Porque muitas vezes o líder, ele recebe até feedbacks negativos do seu superior, porque ele não está fazendo uma leitura correta da cultura. E qual é a dica que você passa para os líderes, então? É observar a cultura da organização. Olhar como é que é essa cultura e quais são os pontos fortes e as fragilidades. E tentar trabalhar e entender como ele vai agir em relação a essas fragilidades. Muitas vezes, as fragilidades e essa cultura vai dificultar, então, novas formas de gestão, novas ferramentas de gestão de pessoas. Algum exercício você indicaria? O exercício, acho que seria o líder parar, sentar, refletir, olhar, fazer essa análise, ver como é que ele vai se comportar diante dessa cultura, fortalecendo os pontos fortes dela e trabalhando com essas fragilidades. Muitas vezes o corpo de liderança, não estou falando individualmente agora, estou falando de um grupo todo de líderes, tem que fazer esse movimento de mudança e até conversar com a alta direção, que talvez aquela cultura que está sendo instituída na empresa não é uma cultura tão favorável para um ambiente de mudança, um ambiente de crescimento e de aprendizado das pessoas. O estilo de liderança dele, então, vai ser moldado a partir de como são os outros líderes, de como é a cultura organizacional e também como que são os colaboradores. Sim, e pode ser, claro, ele vai ter a individualidade dele. Pode ser que ele se encontre nesse formato, nesse modelo de liderança que a organização instituiu, ou não. Aí ele vai ter que buscar ou conversar, né, e ver algumas mudanças, ou sair e ir para outra empresa. Por quê? Porque existe, mesmo que não esteja escrito, toda empresa tem o seu modelo de liderança. Existe um conceito de liderança e existe um modelo instituído. E nesse modelo existe o que é bom e o que não é. E muitas vezes o líder, ele não está se encaixando naquele modelo. Ele está muito avançado, muito sofisticado, ou então ele está muito atrasado no processo de gestão. Talvez a empresa fez uma fusão, fez grandes mudanças, e aquele líder ele quer continuar sendo aquele líder que ele foi há 10 anos atrás. Isso não vale mais. O líder ele precisa se reinventar a cada mês, a cada ano, a cada dia. Ele tem que estar paralelo ao que acontece naquela empresa. Naquela empresa, além da empresa, o que acontece no ambiente e o novo contexto tecnológico, a nova, digamos, o novo jeito das pessoas se relacionar. Nossa, muito esclarecedor. E você, já pensou qual é o seu estilo de liderança? Você tem analisado a cultura da sua organização e percebido que mudanças você deveria fazer, que competências que você deveria desenvolver? Se você gostou do nosso vídeo, poste seus comentários, se inscreva no canal, curta e nos acompanhe nos próximos vídeos. Um forte abraço. Muito obrigada!